Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literaturado, em um canal de livros, de bate-papo, de resenhas, e hoje a gente vai conversar sobre Ailton Krenak em Futuro Ancestral. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, precisamos de likes. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e bom vídeo para você. Olá! Futuro Ancestral. Nós temos aqui no canal mais outros 2 livros do Krenak. A Vida Não É Útil, que inclusive está na lista da Unicamp, vai aparecer aqui o card. E também Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Essas 3 obras são 3 pérolas. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é de 2019. Depois, A Vida Não É Útil, 2020. E Futuro Ancestral, esse aqui, de 2022. Fresquinho, saído do forno e fundamental também. Quem é Ailton Krenak? Ailton, da aldeia dos Krenak, esteve presente na Assembleia Constituinte de 1988, ele era bem jovenzinho. É um representante brasileiro importante sobre as questões do meio ambiente, fala da terra, da ancestralidade, da natureza e daquilo que nós estamos fazendo com ela. Então, em todos esses livros, a gente tem, na verdade, são transcrições de palestras, de conversas que ele teve. A gente vai ter, geralmente, 5, 6 temas. Aqui são 5 temas, 5 partes. É interessante a gente pensar no título, porque futuro ancestral, que futuro é esse que está no passado, está na nossa ancestralidade? É mais ou menos aquela ideia do Heráclito. Heráclito foi um filósofo grego de Éfeso, 540 a 470 a.C., mais ou menos. E ele é o pai da dialética. Ou seja, dialética, você tem uma tese, pensa alguma coisa, você tem, para se contrapor a essa tese, uma antítese, e aí a gente chega à síntese. De uma forma mais objetiva, o que o Heráclito vai dizer? Que a origem, ela é destino. Ou seja, olha que tese antítese. A origem é destino e aí a gente vai ter algo. O futuro também é ancestral. Estamos na mesma pegada, na mesma ideia. Nesse livro, o Krenak vai falar sobre essas questões voltadas à água, saudações à água, sobre essa cartografia inventada, né, que a gente tem no mundo, os limites dos países que vão mudando ou vão sumindo de acordo com questões econômicas, quando a gente pensa nos blocos econômicos, o que não é de verdade, porque não respeita as características culturais, né, dos povos, e você aglutina e separa e quebra e faz do jeito que você quer, de acordo com a economia. Vai falar de cidades, tem um capítulo aqui, cidades, pandemias e outras geringonças. Porque o Titan, por exemplo, estava conversando com o Enzo, é um exemplo disso, né? De você ter objetivos estranhos, ter objetivos estranhos de ultrapassar fronteiras, porque parece que você não consegue ir para dentro de si mesmo, né? O Drummond tem um poema chamado O Homem e as Viagens, que dialoga com os Lusíadas, que caminha mais ou menos por aí. Quando a gente pega essa ideia de origem e destino, que está lá no Heráclito e que vai estar aqui no Futuro Ancestral, a gente também retoma a ideia de que a Terra começou sem o homem, que vai terminar sem ele. E isso não se ouve apenas agora. Quando eu penso no Titan, por exemplo, eu comecei a rir porque ontem eu assisti a uma fala de um padre sobre o pecado capital da gula. E ele fala que a gula não é simplesmente comer demais. Ele diz assim, se você está comendo uma comida gostosa, você vai querer comer mais, vai querer comer de novo. A gula, na verdade, é o não compartilhar.
é o não dividir qualquer coisa. É o não dividir as muitas roupas que você tem num momento de frio, é não dividir o alimento, é não dividir as riquezas. E aí ele fala que o cara que se diz muito benemérito está na capa da Forbes. Ou seja, ele não divide. E aí, enfim, pensando em tudo isso, cidades, pandemias e outras geringonças. Essas geringonças são provas concretas, não é apenas a questão tecnológica, são provas concretas desse mundo que está caminhando para o que foi no início e que isso talvez não seja bom, sem o homem e sem o homem. Alianças afetivas. Alianças afetivas é um capítulo que está muito conectado àquele sobre as cartografias, porque as alianças elas não têm que ser feitas apenas pela questão econômica, mas também pelas aproximações culturais ou pelos desalinhamentos culturais que levam a outras possibilidades. Então, tudo isso você fala, não é muito filosofia, é um pensamento que vai além, mas que está pensando na realidade concreta para onde nós caminhamos. Por exemplo, ali o capítulo da água, eu pensei muito naquele poema do Caeiro. Deixa eu colocar aqui. O Tejo é mais belo que o rio que passa pela minha aldeia. Porém, o Tejo não é mais belo que o rio que passa pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que passa pela minha aldeia. Quando eu trabalhava esse poema, normalmente eu dava o seguinte exemplo. Se uma criança chega para mim e ela está machucada, obviamente eu vou me compadecer daquela dor. Obviamente eu vou querer acolher essa criança. Mas se o Enzo chega para mim machucado, a dor é diferente, porque o Enzo é o rio que passa pela minha aldeia. Então é importante a gente conhecer a criança, é importante a gente acolher o problema do outro. E é importante a gente acolher o nosso problema também. Vai doer mais? Vai, mas merece o mesmo acolhimento. Nesse capítulo que fala das alianças afetivas, tem um trechinho daquela famosa carta do chefe Seattle ao George Washington, que diz assim, é um fragmento bem pequenininho. Assim que eu encontrar, página 85, o ser humano não consegue abrir. Veja o que o chefe diz. Eu sei, você chegou aqui e se assenhorou de tudo. Provavelmente o seu Deus te constituiu agora como novo dono. George Washington, presidente dos Estados Unidos, e o chefe Seattle falando. O novo dono, e você vai ter o domínio sobre todas essas coisas. Mas ensina teus filhos a pisarem suavemente sobre a terra. Ensina-os a amarem essa brisa da montanha e reconhecerem o voo da águia. Pois se vocês não aprenderem isso, um dia vão despertar imersos em seu próprio vômito. Entenda, respeite o meio ambiente. O degelo acontece, o efeito estufa, os graus subindo, a cidade sumindo. A última parte, o coração no ritmo da terra. Aqui ele vai criticar um pouco a questão do jeito que hoje a infância funciona. Sabe a coisa que a gente brinca do menino de carpete, do menino criado por vó? Então, aí ele fala do que são as crianças ligadas efetivamente à natureza e do comportamento que essas crianças terão. O que o chefe Seattle falou no capítulo anterior sobre ensina teus filhos a perceberem o mundo, para que esse mundo exista, para que as pessoas não acordem imersas no próprio vômito, naquilo que sobra, naquilo que é ruim, naquilo que é colocado para fora. Gente, são 5 palestras, a leitura é muito simples, embora eu tenha falado que são muitas questões filosóficas, mas é uma filosofia que tem que ser aplicada no nosso cotidiano, todos os dias. Para a gente pensar sim, que o futuro depende da ancestralidade. E se queremos um futuro onde haja humanidade ainda, humanidade de verdade, não só como conceito, é preciso cuidar. E cuidar sempre. E no nosso caso, é preciso resolver os problemas que causamos, principalmente no século XX, para que as coisas possam andar. Um livro primoroso. Como é tudo que o Krenak escreve. Existe um documentário
do Krenak, que eu sempre cito quando eu falo dos livros dele, que eu vou deixar aqui, O Sonho da Pedra, se não me engano. Vai ficar no descritivo, que aí são 40, 50 minutos com o Krenak falando e mostrando o ambiente, a inserção dele no ambiente. É bonito de ver e dá um soquinho, sabe, no nosso estômago sobre coisas acerca das quais a gente precisa acordar. É isso. Então, pensando nessas questões, livro importante. Hora dos pedidos, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente, compartilhe, dedico esse vídeo para o Enzo, tá? O nosso biólogo marinho, nosso biólogo, nosso menino do futuro, tá? Que está construindo o presente com seu esforço hoje. Tchau, filho. Obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.